Deus tem nos falado através da mensagem dele nesta noite. Nosso irmão Saulo está com a oportunidade de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz de Deus. Amém. Amém. Estamos alegres com mais essa oportunidade que Deus dá a nós. Foi uma semana abençoadíssima. Nos concedeu a noite desse dia para nós estar aqui louvando, exaltando o Senhor. Irmãos, vamos lá na palavra de Deus. Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 15 ao 19. No Evangelho de João, no capítulo 21, o último capítulo lá do Evangelho de João, do versículo 15 ao versículo 19. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Amém. Glória a Deus. O Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15 ao 19. O último versículo lá. O apóstolo João podia acabar o versículo, irmão, o livro dele, do Evangelho, no capítulo 20. Ali depois que ele fala ali da conversão e a crença ali de Tomé, ele já podia encerrar o seu livro ali. Mas ele não podia deixar de falar do seu amigo, aquela reconciliação de Pedro com Jesus. Os demais evangelistas, como Mateus e Lucas e Marcos, não falam dessa reconciliação de Pedro com Jesus. Então aqui o apóstolo João, ele acrescenta mais um capítulo para falar da conversão e um chamado para restituir novamente o apostolado, a liderança a Pedro. Amém? Todos vão achar? Amém. Pode mesmo, eu vou falar João, irmãos. Tem um menino que trabalha comigo, ele chama eu de João, eu chamo ele de João, e eu dia todo João para lá e João para cá. Amém? Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacente os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, e Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aqui, irmãos, só um pouquinho aqui na leitura, para um pouquinho aqui. Nos escritos originais do grego diz assim, pastoreai as minhas ovelhas. Na tradução da Septuaginta, trazendo do hebraico para o grego, eles colocaram aqui: apacenta as minhas ovelhas, e pediram pela terceira vez. Vamos lá no versículo 17. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu porque lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas para onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Ele disse isso significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse: segue-me. Amém. Só tem aqui, irmãos. O tema nessa noite de nossa mensagem é demonstrando o amor por Cristo.
Senhor conhece tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Depois que Pedro provou, Jesus restabelece o seu apostolado, Jesus restabelece a sua autoridade, Jesus restabelece a Pedro a sua liderança. Agora, Pedro, se tu me amas, no versículo 15, apacenta os meus cordeiros. Cordeiro deve ser aqueles novos convertidos, aqueles que estão iniciando a caminhada, apacenta os meus cordeiros. Pedro, se verdadeiramente você me ama, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas, Pedro. Se verdadeiramente você está falando que esse amor está em seu coração, é verdadeiro, apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro, se você me ama, versículo 17, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, protege as minhas ovelhas. Aqui Jesus está dizendo: Pedro, se você ama a igreja, apacenta a igreja. Jesus não disse isso. Jesus, se você me ama, apacenta a minha igreja. Pedro, se você me ama, apacenta a minha igreja. Pedro, se você me ama, pastoreia a minha igreja. Muitos pastores, muitos líderes estão amando mais a igreja do que Jesus, mas não foi isso que Jesus requeriu. Jesus falou: me ama e apacenta a minha igreja. Me ama, Pedro, e apacenta os meus cordeirinhos. Me ama, Pedro, e pastoreia a minha igreja. Ama-me, Pedro. Muitos crentes, a gente até escuta falar: eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja, e está fracassando no amor que tem para com Jesus. Eu não consigo ficar longe da minha igreja, mas fica longe de Jesus através da oração, fica longe de Jesus através do jejum, fica longe de Jesus através da leitura da palavra. Pedro, se você me ama, cuida da minha igreja. De cada vez que o Senhor Jesus lhe confiou uma missão, apacenta os meus cordeiros. Perguntou pela segunda vez: pastoreia minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez: apacenta minhas ovelhas. Jesus trouxe a Pedro redenção através do amor e através do perdão. É isso que Jesus quer fazer com nós nessa noite. Quer trazer a redenção através do amor, quer nos perdoar naquele momento de fraqueza. Podemos ver um tópico aqui, irmão. Põe aí 3 tópicos nessa mensagem. O primeiro é o amor em ação. Verdadeiramente, se nós amamos Jesus, nós temos a ação. Nós só não amamos de lábios, nós não só de verbal, mas nós temos ação em nossa vida através desse amor. Jesus não apenas questionou a Pedro sobre o seu amor, mas também desafiou a expressar esse amor por meio de ações tangíveis. Amar a Cristo é envolver mais do que palavra, exigir um compromisso ativo em seguir os seus ensinamentos. Quando Jesus falou a Pedro essas 3 perguntas, depois que Pedro reagiu às perguntas de Jesus, no versículo 19 ele diz: agora segue-me. Agora segue-me, Pedro. Agora eu sei que tu amas. E Pedro provou, irmãos, não só verbal, mas nós podemos ler no Evangelho. Por 2 vezes foi preso por amor a Jesus. E a terceira vez foi morto. Morreu na época de Nero, na mesma época que o apóstolo Paulo também foi morto. Se entregou por amor a Jesus. Se entregou provando esse amor. É isso que Jesus requer de nós. Que nós se entregamos a Ele, que nós não negamos e que nós provamos esse amor a Jesus. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Se alguém não ama Jesus, seja maldito. Então devemos amar o Senhor.
amamos a Jesus. Nós servimos nossos irmãos porque nós amamos Jesus. E é através desse amor que nós servimos, é através desse amor que nós somos chamados para o serviço na obra de Deus. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir a sua vida em resgate de muitos. E é esse amor que Jesus requer de cada um de nós, que nós, irmãos, amamos Jesus em primeiro lugar e amamos também os nossos irmãos. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. Somos chamados para servir a Deus por amor e amar aos nossos irmãos. Quem serve se preocupa em fazer o bem aos outros, deixando de lado o egoísmo. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e fortalece. É esse amor que traz o crescimento à igreja, é esse amor que traz o fortalecimento à igreja. João capítulo 13, versículo 35: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vós amardes uns aos outros, através dessas perguntas que Jesus faz a Pedro. O Espírito Santo, através da sua palavra, nos traz essas declarações a nós. Nós amamos Jesus e também amamos nossos irmãos. Nós amamos Jesus, nós também amamos o serviço na obra de Deus. A obediência é uma expressão de amor. A obediência aos mandamentos de Cristo é uma demonstração prática de amor. Amar Cristo significa seguir os seus ensinamentos, não apenas como dever, mas como uma expressão de nosso afeto por Ele. Jesus, nós te amamos, não porque é dever nosso, mas nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor nos amou primeiro. Se me amar, guardarei os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. João capítulo 14, 15 a 21. Pois o mesmo Pai nos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Se você ama Jesus, o Pai também te ama. Se você ama Jesus, você só não tem um filho, mas você tem um filho e tem um Pai. Se você ama Jesus, você é morada do Espírito Santo. Se você ama Jesus, Jesus manifesta em você. Amar a Cristo vai além das meras palavras. É uma prática diária, da mesma forma que Pedro foi desafiado a expressar o seu amor por Cristo através de ações. Nós também somos chamados a demonstrar nosso amor por Ele em tudo o que fazemos, servindo, obedecendo, perseverando no seu caminho. Importante notar que mesmo após nossos erros, o amor de Cristo persiste, esperando o nosso arrependimento. Jesus espera por você nessa noite. Eu quero orar por você. Mesmo que você ama Jesus, mesmo que lá no fundo você ama Jesus, mas teve um momento de fraqueza que você negou, teve um momento de fraqueza que você deixou ou se afastou daquela promessa que um dia você fez a Ele. Eu quero orar por você nessa noite, para restaurar, para renovar esse amor que você tem para Jesus fortalecer. Mesmo nas fraquezas, você reconhece esse amor na tua vida, mas se você se encontra por um momento enfraquecido, por um momento você encontra sem força de vir na casa de Deus, tem saudade daquele amor que você tinha por Ele, que fervia o seu coração, que aquecia o seu coração, assim que Jesus tratou com Pedro, o amando. Jesus se aproximou de Pedro e não passou em rosto a Pedro: você me negou, você prometeu fidelidade, você prometeu a sua
nessa noite. Aonde você está? Venha até a frente que eu estarei orando por você. Volta para a sua casa, restituindo, aceso esse amor na tua vida, para vencer as tribulações, às vezes nas tribulações, às vezes nas perseguições, você negou esse amor, você fraquejou com esse amor que você tem para com Jesus, mas hoje Jesus quer restaurar. Hoje Jesus quer te abençoar, multiplicar esse amor na sua vida. Venha até a frente, que eu estarei orando por você. Você tem essa oportunidade até o término desse culto, até que o Espírito Santo tenha colocado no coração de Deus, seja louvado. Amém, Aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, devo ir ao nós te amamos, ó Pai, porque um dia o Senhor nos amou primeiro. O Senhor enviou o seu Filho ao mundo, Pai, nos tirou do pecado que nos leva à condenação, nos deu uma vida eterna em Cristo Jesus. Nós te amamos, ó Pai, porque o Senhor escreveu uma nova história ao nosso respeito. Nós te amamos, ó Pai, porque o sangue de Cristo na cruz do Calvário se fez verdade em nós, nos tornamos melhor. Nós te amamos, ó Pai, porque o Senhor entende e atende às nossas necessidades. O Senhor ouve os nossos clamores, ó Pai, e podemos dizer, ó Pai, quão formoso és, Rei do Universo. O Senhor é proprietário único e exclusivo de nossas vidas. Outro amor nós não temos, outro bem nós não temos, porque o Senhor supera todos os outros, ó Pai, porque os outros, Pai, nascem do Senhor primeiro. Ó Deus, nós te amamos na beleza da tua santidade. Ó Deus, leva-nos, Pai, a entender, Pai, o seu amor verdadeiramente em nossas vidas, todos os dias. Ó Pai, fala conosco, Pai, de forma maravilhosa, poderosa e abençoada. Nós possamos olhar para nós, Pai, e ver em nós a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Deus amado, nós te amamos, ó Pai, por essa palavra maravilhosa desta noite, que veio, Pai, de encontro às nossas necessidades. Precisamos reativar em nós, ó Pai, o amor verdadeiro em Cristo Jesus. Ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares provisórios, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, não só ser ouvintes da tua palavra, mas nós possamos, ó Pai, ser praticantes das verdades de Deus em nossas vidas, e possamos falar de amor às pessoas. É isso, Pai, que nós queremos aprender, é isso que nós queremos colocar em prática, Pai, que a sua verdade em nós faça em nós, ó Pai, o seu querer, Pai. Ó Deus, que tudo em nós, Pai, possa se mudar a cada dia. Nós te amamos, ó Pai, nós louvamos o teu nome e bendizemos ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Continua nos abençoando, continua fortalecendo em nós a tua vontade. É isso que nós te pedimos, ó Pai, nós também te agradecemos, ó Deus, certo, que o Senhor está nos ouvindo e está pronto para nos atender. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, ó Deus. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Irmãos, amanhã, às 8 da manhã, escola dominical. Siga o exemplo deste jovem que o pastor Oliveira contou aqui. Foi uma escola dominical que ele se converteu a Cristo Jesus. Então Deus fala conosco também na escola dominical. E amanhã à noite, às 7 da noite, estaremos aqui para juntos adorar e servirmos do Senhor.
Nós terminamos com o louvor e adoração do Senhor Pai, em nome de Jesus. Irmão.